Os adeptos do judaísmo contemporâneo ainda estão esperando o Messias. Eles ainda acreditam que eles são o povo escolhido e exclusivos da salvação de Deus? Quem foi Jesus para eles? São 3 perguntas, Jorge. Que bom. Para a primeira pergunta, sim. Para a segunda pergunta, sim. A primeira pergunta é: eles ainda esperam o Messias? Sim, ainda esperam o Messias. Para a segunda pergunta, eles ainda se consideram o povo escolhido? Sim, ainda se consideram o povo escolhido. Afinal de contas, a mensagem da revelação veio para eles, não veio para outro povo. Agora, com relação à última das 3 perguntas, que indaga quem é Jesus na visão dos judeus, essa é uma pergunta mais complexa de responder, porque o judaísmo ele não tem um cânone específico, que diz, olha, a gente pensa desse jeito. Os rabinos têm muita liberdade de pensar, têm muita capacidade de fazerem suas livres interpretações dentro daquele escopo que é a base doutrinária do judaísmo. Então você vai encontrar desde judeus que são menos resistentes à figura de Jesus até judeus que são bem mais resistentes. Você vai encontrar pessoas que realmente não gostam dele, acham que ele não é o Messias, que ele não é nenhum profeta, ele não tem nenhuma relevância e, portanto, desconsideram a pessoa dele e estão aguardando ainda o Messias. Existe um outro grupo que diz assim, não, ele pode não ser o Messias, mas ele era um profeta, mas ele não era o Messias. Então tem alguns judeus que vão apresentar essa hipótese, né? Jesus não era o Messias esperado, mas ele era um profeta em função da grandeza dos seus ensinamentos, etc. Mas essa é a colocação que eles têm. Mas certamente quem está nos ouvindo vai perguntar, mas por que não aceitam Jesus como o Messias? Com tudo aquilo que Jesus fez? Então, existem alguns estudiosos do judaísmo que justificam da seguinte maneira. Elias, quando esteve na casa da viúva de Sarepta, ele ressuscitou o filho dela que havia desencarnado. Ele ora e ressuscita o menino. Num tempo que não chovia há 2 anos, Elias vai e chama uma nuvem que está no céu, a nuvem vem e chove. O discípulo de Elias está trabalhando com o machado cai da mão dele dentro da água. Ele chama o machado de volta, o machado sai do fundo do rio e flutua sobre as águas. Jesus ressuscitou mortos. Elias também ressuscitou. Jesus também teve a possibilidade de acalmar a tempestade. Elias fez chover. Jesus andou sobre as águas. O discípulo de Elias colocou um machado em cima das águas. E aí eles dizem, como terminou Jesus crucificado numa cruz? Como terminou Elias? Ascendeu ao céu numa carruagem de fogo. Visão dos judeus. Visão dos judeus. Se eles tratam assim a coisa. Ora, se Elias, não sendo Messias, teve esse final de ascender aos céus, porque o Messias, então, na visão deles, não teria tido um final maravilhoso. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas estão afeitas ao que ele fez e não ao que pregou. Porque se você pegar a pregação de Elias, ele não tem nenhuma pregação, nenhum ensinamento do ponto de vista moral que a gente possa trazer como relevante. Enquanto que Jesus é um ensinamento atrás do outro. E os discípulos, e os judeus estão focados na sexta-feira, na crucificação. Mas os cristãos estão focados no domingo, na ressurreição, na vitória dele sobre a morte. Então são essas leituras que fazem essa divergência. E isso tem muito a ver também com as resistências que a gente tem de abandonar determinados princípios que a gente esposa do ponto de vista religioso. Mas respondendo à sua pergunta, eles continuam esperando o Messias, eles continuam se achando o povo escolhido e eles continuam sem achar que Jesus é o Messias e justificam que ele não teve os sinais grandiosos que se esperava que o Messias fizesse. Isso não tira, porém, o mérito desses estudiosos,
porque, a despeito de não considerarem Jesus como Messias, eles trazem muitos ensinamentos bastante interessantes, e o nosso objetivo aqui nunca foi e nem será fazer qualquer crítica que seja à concepção religiosa de qualquer pessoa. Os nossos irmãos judeus são muito queridos por todos nós, bebemos na água da fonte que eles nos trouxeram, e muitos ensinamentos que nós observamos dentro do cristianismo nasceram na base do judaísmo, e, portanto, diante de tudo isso, não cabe a nós qualquer tipo de palavra no sentido de criticá-los, mas entender que é um ponto de vista que a gente também deve aprender a respeitar.